Buenas tardes. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias sobre lesiones musculares. Es un placer tener acá de invitado al doctor Lucas de Castro y al doctor Miller Gómez de Asís. El doctor Lucas de Castro es ortopedista médico del deporte del Hospital das Clínicas, Universidad Federal de Minas Gerais, ortopedista del Centro Deportivo de Alto Rendimiento de la Universidad Federal de Minas Gerais. Él nos va a dar el tema sobre el tratamiento de las lesiones musculares. El doctor Miller Gómez nos va a hablar sobre la termografía en prevención de las lesiones musculares. Él es consultor científico de termografía en el deporte. Muy buenas tardes, agradecer a nombre de la sociedad, doctores, de su presencia. Un placer acá tenerlo con la directiva. Igualmente saludar a todos los colegas nacionales de la sociedad boliviana y también a aquellos que nos acompañan de otros países. Bienvenida a este ciclo de palestra. Vamos a dar la palabra entonces al doctor Lucas para que dé inicio con su tema. Presentarlo al doctor Omar Lizarazu, que es la parte de sistema acá con el ingeniero Diego, y Rodrigo, que se va a encargar de hacer las preguntas para el final de cada palestra, y al doctor Julio César Irigoyen, miembro del directivo de la SBOLOT. Boa tarde. Adelante, doutor Lucas. Boa tarde para nós aqui. Boa noite para nós no Brasil. Buenas tardes para vosotros en Bolivia. Bueno, hay que poner aquí mi presentación. ¿Pueden ver? Sí. Vale, gracias. Entonces intentaré hablar en mi portuñol, el portuñol de las calles. Vamos a ver si se puede lograr el ejemplo aquí. Bueno, hablaré un poco en la charla sobre lesiones musculares en el deporte. Como han dicho, yo soy aquí de Belo Horizonte. Para los que no conocen, Belo Horizonte es una ciudad muy grande. Tenemos como algo de 5 millones de habitantes en la gran región metropolitana de Belo Horizonte. Es la ciudad de Cruzeiro y ahí está Marcelo Moreno, buen jugador. Pero desde 2014 somos la ciudad de 7-1. 7-1 para Alemania, más conocidos en el mundo así. Yo aquí trabajo en la Universidad Federal de Minas Gerais. Nosotros tenemos un centro de entrenamiento de alto desempeño para formación de atletas, de atletismo, de gimnástica, de luchas, de deportes acuáticos. Y trabajo también en un hospital y una clínica privada que se llama Sportif, donde estoy ahorita. Mi único conflicto de interés con estas personas ahí que están. Bueno, las lesiones musculares son relevantes, especialmente para nosotros ortopedistas, y si hablamos de ortopedia deportiva, mucho más. La lesión más frecuente en el deporte, en el fútbol nacional aquí, esta es como que más de 50% de las lesiones, y causa el alijamiento más frecuentemente en deportistas también, la causa más frecuente. Pero no todo es ruptura. Siempre que hablamos de lesión muscular, en una charla de lesión muscular, todos piensan en ruptura, pero hay también otros tipos de problemas musculares, de lesiones, como el dolor muscular tardío, calambres, síndrome de compartimental crónico, cabdomiólisis, laceración, contusión. Y en esta charla vamos a hablar más de ruptura y de las contracturas musculares, para abrir las puertas para la presentación más importante que de Miller, para hablar de la termografía. Este consenso de Múnich de 2013, que ha sido publicado, habló de la primera vez en una clasificación de las lesiones funcionales e indirectas del músculo. Hay que entonces siempre lembrar que tenemos otras cosas que no son rupturas. Mira, las rupturas están aquí, en el número 3 y el número 4, pero especialmente en el deporte, pero también para un conjunto muy grande de pacientes. Las sobrecargas son muy importantes para lesiones musculares. Entonces, hablando de la ruptura muscular en el fútbol, nós temos
em dados nacionais aqui do Brasil e internacionais, nas publicações de Ekström, que sempre publica os dados de FIFA, 2,5 a 3 lesões por cada 1.000 horas praticadas de futebol, ou se estão jogando partidos oficiais, o número de lesões, claro, aumenta. Hemos mirado um aumento em la última década também, possivelmente por el aumento del número de partidos. La mitad, aproximadamente la mitad de las lesiones son en el isquiotibial, 50%, y otra es el músculo del kick, del chute, recto femoral, aductores, 21%, y otros músculos, 7%. El mecanismo detrás más conocido es el intento de contracción concéntrica durante el final de la contracción excéntrica, como hacen los atletas saltadores, aquí en la imagen de la izquierda. Este es un mecanismo muy conocido, pero la mayor parte de los atletas que tienen las rupturas musculares lo tienen durante el sprint, como este otro aquí de la derecha. Los factores predisponentes más conocidos son una ruptura anterior. Hombres tienen más lesiones que las mujeres, la edad avanzada, el overuse con fatiga muscular, debilidad, acortamiento, fatiga, desequilibrios musculares. Creo que es un factor más importante de lo que estamos acostumbrados a leer. Están a cada día que se pasa descubriendo más cosas sobre el desequilibrio muscular y miofacial. Y también son descritas alteraciones en temperatura muy bajas o muy altas y condiciones de juego. Cuando hablamos más específicamente, entonces, no de las lesiones como un todo, pero de las rupturas, la clasificación más conocida es antigua, aquí de O'Donoghue, 1962. Y siempre hablamos rápidamente de esto. Es una clasificación que funciona hasta hoy muy bien. Entonces, grado 1 son las lesiones pequeñas, hasta 5% del músculo. Lo que se pasa con las grado 1 es que no podemos mirar la lesión de las fibras en un ultrasonido o en una resonancia, pero sí podemos ver el edema que permea todas esas fibras musculares. En el grado 2 es una lesión parcial, entonces nosotros podemos ver la interrupción de parte de las fibras hasta 50% en nuestros exámenes de imagen. El grado 3, más que 50%. Si hay más que 50%, podemos acreditar que esta es una lesión completa. Pero después hemos tenido la clasificación británica, una clasificación un poco más moderna, que también le da en cuenta no solamente las lesiones musculares, pero también de la función musculotendínea y también del tendón. Entonces tenemos el grado desde 1 a 4, en la verdad desde 0 hasta 4, en que se aumenta, obviamente, la cantidad de músculo lesionado, pero también el grado A, exclusivamente muscular, B, en la función miotendínea, el grado C, que se corre el tendón. Y durante el examen, ¿qué nosotros podemos observar? Primero, en la anamnesia hay una historia de dolor repentino durante el esfuerzo. Esto es más importante que podemos imaginar, coger esa historia apropiadamente, porque muchos de los pacientes que nos procuran como una segunda, tercera opinión porque tienen dolor muscular, no tienen esa historia. Estos pacientes pueden tener una contractura y no una ruptura. En la extensión de la ruptura, hay muchas veces un moretón, puede ser observar un gap en las lesiones grado 3, hinchazón y dolor anormal, donde se observa en algunos casos, y debemos estar siempre atentos a la síndrome de compartimiento agudo. Y hay que avaliar entonces la función muscular de estos pacientes para ya empezar a saber con qué grado estamos lidando. El ultrasonido es un examen de imagen de bajo costo, portátil, dinámico, es bueno para el seguimiento, es bueno para el uso en la beira del campo de juego, pero todos sabemos que es examinador dependiente. Entonces hay que tener mucha práctica, mucho conocimiento para tener la confianza con este examen.
La resonancia magnética es usualmente el examen preferido de todos nosotros ortopedistas porque podemos nosotros mismos mirar las imágenes y las compararlas con las opiniones del radiologista, de nuestros colegas. Entonces tiene una alta sensibilidad, especificidad, reproducibilidad. Es muy buena también para el diagnóstico diferencial, pero como sabemos tiene un alto costo, que es más importante para nosotros que estamos en países en desenvolvimiento, ¿cierto? ¿Y cómo se trata? Bueno, el básico está ahí, en un slide. Analgesia, evitar antiinflamatorios prolongados, máximo de 3 a 5 días. Tiempo, la naturaleza sabe cómo lidar muy bien con las lesiones musculares. Son lesiones que vienen de millares, millones de años aconteciendo en todos los animales. Entonces, nosotros tenemos buenos mecanismos para lidar con las lesiones musculares. Y después, la parte más importante, un regreso gradual al deporte. Esto es probablemente seguro para la mayoría de nuestros pacientes, ¿cierto? Pero esto basta. Para la mayoría sí, pero hay también los atletas profesionales, los competitivos y los amadores, los atletas deportistas de fin de semana, que quieren ser tratados como los atletas profesionales, quieren optimizar su tratamiento y su retorno al deporte. Grandes hematomas pueden ser puncionados. Eso también acelera el retorno al deporte y garante menos chances de complicaciones. Se habla siempre del tratamiento quirúrgico en alto grado en las lesiones rupturas grado 3, pero sabemos que es muy difícil de coser una lesión que está en el medio de la masa muscular, con casi imposible. Entonces, hablamos de tratamiento quirúrgico en las lesiones tendines o musculotendines, o donde podemos correr la fascia. O, claro, en los casos de síndrome de compartimento agudo causada por una lesión muscular. Y hace algo como 10 años o un poco más que han empezado a usar el PRP, el plasma rico en plaquetas, en las lesiones. Los estudios en animales no nos demuestran resultados muy buenos, mejores que no hacer nada, pero hay unos estudios en humanos que demuestran que puede haber una recuperación más acelerada con esto. Yo tengo más dudas que certezas sobre el PRP y no estoy muy habituado a hacerlo. Porque yo creo que la parte más importante de todo aquí en el tratamiento es la rehabilitación. Por eso debemos contar con nuestros amigos fisioterapeutas, ¿cierto? Bueno, ellos pueden nos ayudar con la analgesia, a ganar extensión del músculo lesionado, ganar fuerza, idealmente en el límite de dolor para los entrenamientos después de la lesión, corrección de desequilibrios, a mejorar el core, la preparación física para regresar al deporte. Y siempre lembrar que la rehabilitación tiene que tener especificidad, tanto por la lesión, si las lesiones ocurren en el mecanismo de contracción excéntrico, debemos entrenar también la contracción excéntrica para que este atleta, este deportista pueda volver a su deporte apropiadamente. Y la especificidad también deportiva, como podemos ver aquí abajo con este atleta de fútbol, que está entrenando fútbol para retornar al fútbol. La parte más difícil para mí es saber cuándo podemos con seguridad permitir el regreso al deporte de nuestros deportistas. Se habla siempre en tiempo de regreso por grado. Grado 1, algo como 2 a 6 semanas, grado 2, 1 mes a 3 meses, y grado 3, a 3 a 4 meses. Pero esto no basta para los profesionales. Nós tenemos otras maneras de intentar lograr más éxito en abreviar el regreso. La imagen, mucho cuidado con la resonancia. El edema que se muestra en T2 permanece o puede permanecer por muchos meses después de la lesión. Hay parámetros de rendimiento que aparentemente son los mejores para retornar los atletas.
regresar al deporte. Se habla mucho del isocinético, pero sabemos que es un equipamiento muy caro. Está en este momento un poco más en desuso, mesmo en los servicios que lo tienen. Están haciendo más evaluaciones excéntricas, como aquí en el Nordboard. Este es un equipamiento muy bueno para entrenar y para mensurar la fuerza excéntrica de los isquiotibiales. Hay evaluaciones funcionales, hay también el parámetro de dolor, es claro, y de la flexibilidad. La complicación más frecuente es la relesión, con cerca de 16% en el fútbol. La relesión lleva a 30% más tiempo para el regreso que la lesión original. Siempre nos preocupamos con las adherencias también, pero con una buena rehabilitación, esto es muy raro de se pasar. La falsificación heterotópica es una complicación que está un poco fuera de nuestro alcance cuando ocurre, aparece. Hay que tratarla después de madura. Y el dolor residual, que puede ser, siempre pensamos en la adherencia causando el dolor, pero también uma cicatriz disfuncional, ou então contraturas musculares cercanas da lesão original, que para mim é o mais frequente. Tenho alguma prática em tratar o dolor residual das grandes lesões, rupturas musculares, com terapia por ondas de choque. Eu creio que é uma boa indicação. E claro, se podemos prevenir, vamos tentarlo. Hay que se observar en los atletas el patrón de movimiento, que es tal vez el único factor mensurable y modificable de todos, especialmente cuando hablamos de los profesionales que van a jugar, van a entrenar mucho. Pero sabemos que con el incremento del número de partidos, tenemos más y más lesiones musculares y por tanto debemos también luchar por la adecuación del calendario deportivo y periodización de entrenamiento. Creo que todos conocen el protocolo FIFA 11 Plus. Es un protocolo que ha logrado suceso también en prevenir no solamente las lesiones del ligamento cruzado anterior, pero también las rupturas musculares. En cuanto a parámetros de laboratorio, los equipos profesionales siempre intentan encontrar un parámetro específico que va a predecir las lesiones musculares. Y no hay un parámetro específico, hay un conjunto de cosas, como la CK, el ácido láctico. Ahora hay un equipamiento de ultrasonido que se llama Muscle Sound, que puede mensurar el glicogênio muscular. Es un nuevo intento de tener más un parámetro. El cuestionario de fatiga, el examen isocinético, Nordboard y la termografía de que hablará Miller. Bueno, ahora hablaremos un poquito de la contractura muscular, es la queja ortopédica más frecuente de todo. No estamos hablando solamente de deportistas, pero de todos los pacientes que vienen a nuestra oficina. Los sitios más frecuentes son el cuello, la espalda, tanto alta como baja. Y en deportistas podemos verlo por todo el cuerpo. Por ejemplo, en corredores con dolor por contractura muscular en el pie, que se puede parecer, por ejemplo, con la fascitis plantar. El consenso de Múnich ha venido para nos mostrar entonces que hay estas lesiones que son funcionales por sobrecarga. Si hablamos aquí de la contractura del deportista y de otras personas, normalmente está en la quedor inducida por fadiga, por tanto 1A. Es un problema funcional y no anatómico. Esto es un problema para nosotros, ¿no? Porque no operamos disfunciones. Entonces, esta no es una entidad muy estudiada, muy pesquisada por nosotros de la ortopedia y traumatología, porque gustamos de operar, gustamos de tratar con las manos, de abrir a las personas, de poner placas, ¿no? Pero probablemente es la fuente de fracasos o éxito de muchos tratamientos quirúrgicos ortopédicos. Por tanto, tenemos sí que saber estudiar más y examinar nuestros pacientes, procurar por las contracturas musculares. Imaginen un paciente con una lesión del manguito rotador aquí en el supraespinatus.
era una lesión pequeña, pero que no estaba evoluindo muy bien. Ha sido sometido a una artroscopía. Bueno, puede ser que la artroscopía fue hecha muy bien ejecutada, ha logrado suceso en poner el tendón de vuelta al hueso, pero el paciente todavía tiene dolor. Este dolor puede no ser por culpa de la cirugía, de la técnica, pero por un trigger point que se manifiesta exactamente en este punto del manguito rotador. Entonces, hay también los pacientes que son sometidos a artroscopías, por ejemplo, de hombro, que no tienen una indicación muy precisa, pero que después de la cirugía, ahí sí hacen una buena fisioterapia porque han sido operados y finalmente tienen mejora de su dolor. Entonces podemos también algunas veces salvar un resultado de una cirugía mal indicada con un buen tratamiento de las contracturas musculares. Esto se pasa frecuentemente, creo. La fisiopatología es dudosa. Se habla siempre mucho de la fatiga neuromuscular, tanto por fuera de los controles del sistema nervioso central sobre la contracción, pero también por fadigas musculares, como en esta señora aquí, que tiene un valgo dinámico y va a tener sobrecarga de la musculatura abductora y rotadora externa del cuadril, que puede desenvolver contracturas musculares en esta región. Lo que se pasa ahí abajo es un reflexo doloroso, como poner su mano en una olla caliente, pero es un reflexo que se mantiene todo el tiempo. Hay dolor, hay contracción, hay dolor, hay contracción, como en un ciclo vicioso. Pero yo creo que la teoría, la explicación más interesante es de la crisis energética, en que sabemos que la contracción voluntaria del músculo es capaz de incrementar, de subir la presión intratecidual por una presión que está arriba de la capacidad de perfusión tecidual de 30 a 35 milímetros de mercurio. Entonces, esa contracción continuada puede llevar a una crisis energética, a un bajo fornecimiento de sustancias de oxígeno, y esto hace más contracción, porque necesitamos la energía, el ATP, no para contrair, para hacer la contracción de actina y miosina, pero para relajar, ¿cierto? Como en una rigidez cadavérica. Entonces, cuanto más contracción, más baja perfusión, y esta contracción se mantiene por más tiempo. Y podemos ver aquí, en un estudio electromiográfico, lo que se pasa con las contracciones, con las contracturas. Hay una contracción del músculo mismo en el momento en que deberían estar relajados. Es claro que no hay solamente una teoría. El mejor es utilizar la teoría conjunta para explicar todo esto. La clínica de estos pacientes normalmente no nos relatan una aparición repentina de dolor. Si el dolor apareció durante el deporte, aparece poco a poco o después del deporte, después de la actividad. Mejora con estiramientos y ejercicio, y hay una posible asociación con otras patologías, como hemos hablado ahí en el manguito rotador, o como se pasa muy frecuentemente, por ejemplo, en las contracturas de los fibulares después de un esguince de tobillo. En el ejercicio físico podemos encontrar siempre los trigger points, son estos puntos dolorosos y contracturados cuando se presiona. Hay generalmente un dolor referido en otra parte del cuerpo. Buen intento para cerrar el diagnóstico es el bloqueo diagnóstico. Entonces, hace un abriramiento con un poquito de anestésico y los síntomas cesan. Tenemos el problema de la imagen, ¿eh? Porque el radio X, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia son todos negativos. Los pacientes nos preguntan. Entonces, el doctor quiere decir que no tengo nada, ¿es esto? Estoy loco, doctor. Pero yo tengo la dolor. La visión es la sensación, el senso más importante para nosotros humanos, ¿vale? Entonces, los pacientes usualmente quieren algo visible para
para mostrar para a sociedade, para mostrar para si mesmos, para saber que têm um problema verdadeiro. Pero, como he dicho, é um problema funcional. Há um intento de fazer as elastografias, são ultrassonidos com pressão ou com correntes elétricas, onde se busca encontrar os pontos contraturados, e também a termografia, a que nos falará Miller. E para o tratamento, primeiro, há que reconhecer e valorar a queixa do paciente. Nós não costumamos valorar muito a contractura, pero muitas vezes isto é mais importante para nosso paciente. Não é a lesão que se vê no exame de imagem. Há que tratar sempre o dolor, portanto, com analgésicos e medidas analgésicas, podemos tentar interromper o ciclo de dolor que leva mais contractura, que leva mais dolor. Inactivar os trigger points com agujamento seco, bloqueios, terapia por onda de choque, calor, massagem, ultrassom, todas as técnicas e os gadgets da fisioterapia. Há que tratar sempre os fatores perpetuantes, como os desequilíbrios musculares, os vícios de movimento, do resto deportivo. E a terapia medicamentosa, devemos também sempre lembrar-nos que não há somente os biorelajantes, mas também os antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes. E este é um outro momento em que o fisioterapeuta deveria ser tu melhor amigo. Gracias a vosotros. Agora paso a palavra para Miller. Colegas, buenas tardes. ¿Hay alguna consulta que quieran realizar? Y las pueden hacer por el chat, por favor, si hubiera alguna consulta. Luca, ¿hay alguna diferencia entre el deporte, digamos, entre el tenis y el fútbol en el tema de lesiones musculares? ¿Se lastiman más los futbolistas que los tenistas por su entrenamiento? Depende, esto depende. Nosotros estamos más acostumbrados a ver los futbolistas que hacen mucho, hacen más de lo que deberían, no los tenistas. Los tenistas estamos acostumbrados a ver los que son más conscientes, más tranquilos. Pero no sé decir por la literatura si hay más en uno do que otro, pero creo que el fútbol es mucho más frecuente. Perfecto, gracias. Podemos pasar con Miller mientras van llegando las preguntas y al final las realizamos, por favor. Miller, si puede compartir su tela. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer aí a Sociedade Boliviana de Ortopedia e Traumatologia pelo convite, na figura do Dr. Julio. Gostaria de parabenizar ao Dr. Lucas pela brilhante palestra e pelo brilhante espanhol. Infelizmente, não detenho de tal habilidade, irei ministrá-la em português. Vou compartilhar agora a minha tela. Assim que vocês estiverem visualizando, por favor, me avisem que eu inicio. Estamos vendo tudo bem. Pode começar. Eu gostaria de iniciar agradecendo aí a Bolívia por esse grande intercâmbio da sociedade. Essa imagem aqui é uma homenagem que eu faço à Bolívia e ao grande jogador de futebol, Marcelo Moreno, que eu tive a oportunidade de acompanhar em uma das suas recuperações, enquanto ele esteve jogando na China. Ele veio a Belo Horizonte para fazer uma reabilitação. Eu tive a oportunidade de acompanhá-lo no seu retorno com a termografia. Então, eu gosto de começar sempre com essa imagem, que eu mostro um grande problema e a gente tem que desvendar esse problema e resolver. E como nós faremos isso? Nós vamos precisar enxergar um pouquinho além. Eu vou deixar essa pergunta e no final a gente retoma. Então, para os colegas aí que nunca tiveram a oportunidade de ver um termograma, esse aqui é um termograma de um adulto do sexo masculino, uma criança, e um adulto do sexo feminino. Aqui podem observar algumas nomenclaturas que hoje é designada para termografia. Ao lado aqui nós temos uma escala. Essa escala ela possui algumas cores e ela está dentro de um range de temperatura.
O que significa que cada cor representa uma temperatura no termograma. E quando é que nós, na medicina, começamos a fazer essas avaliações da temperatura? Bem, nos primórdios da medicina. Só que a tecnologia utilizada era um pouco diferente. Antigamente, utilizávamos barro ou argila para identificar aquela região do corpo que tinha um aumento de temperatura. No caso, com o barro, ele era endurecido pelo calor. Atualmente, nós utilizamos um método mais moderno, a termografia, para identificar o mesmo fenômeno. Um pouquinho de história, onde foi que começou os estudos referente ao infravermelho. Em 1840, William Herschel e seu filho fizeram os primeiros experimentos. E foi através daí que começamos a identificar o que era o infravermelho. Aqui apresento para vocês um desenho esquemático que mostra o espectro eletromagnético e seus 7 tipos de ondas. Raios gamas, raio-x, ultravioleta. Observem a pequena faixa aqui do espectro eletromagnético, que são as ondas visíveis ao olho humano. E aqui a nossa região de interesse, o infravermelho. Posteriormente, micro-ondas e ondas de rádio. Aqui algumas citações de literatura que falam para a gente um pouquinho do que é o exame, de como funciona. Então, nós temos que é um exame não invasivo, não ionizante, o que nos dá uma grande segurança para trabalhar com os nossos pacientes. Uma outra citação, que também reforça ser não invasivo e não ionizante, e que funciona como um método complementar aos nossos padrões atuais de investigação na busca de um diagnóstico. Aqui algumas orientações que a literatura nos remete referente a quais são as condições ideais para que a gente faça a captura dessas imagens. E são elas: temos que controlar no ambiente a temperatura, a umidade, e o paciente ele tem que permanecer nessas condições por pelo menos uns 15 minutos. Aqui o exemplo de um laboratório para a captura dessas imagens. Gostaria de fazer um agradecimento especial aí ao professor Lennon por me ceder essa imagem para a palestra de hoje e ao Clube Atlético Cearense. Então, esse aqui é o laboratório de coleta de imagens do clube, na qual existe uma distância ideal do atleta. Aqui tem um termógrafo e a captura dele direto no computador para que as análises possam ser feitas. Um outro exemplo aqui, na verdade, o professor Lennon aqui fazendo a análise dessas imagens. Bem, nós temos também alguns fundamentos referentes ao equipamento que nós utilizamos na área médica. Existem algumas resoluções mínimas necessárias para o uso na medicina. Aqui exemplo do que seria o equipamento mínimo, com as configurações mínimas necessárias, que é o equipamento T530, SC. Qualquer equipamento superior também irá nos atender. Muito bem. Entendendo um pouco do processo, sabemos que agora temos em mãos um termômetro. E o que esse termômetro nos permite? Avaliar. Avaliar o quê? Temperatura. Mas como assim a temperatura? Exatamente o que o slide pode nos mostrar, um conflito entre o quente e o frio, a região mais hiper e hipotérmica. Em cima de quê? Em cima do fenômeno. Qual fenômeno? Um fenômeno muito bem descrito aí na palestra do Dr. Lucas. Nada mais é do que a inflamação. E quando falamos de inflamação, nós temos que falar do primeiro sinal cardinal, que é o calor. E aonde nós trabalhamos no calor? Tentar entender
como que é essa cinética de esforço, de treino, de carga, fazendo com que o calor aumente, que a inflamação aumente e monitorar para que isso não evolua. Não evolua para onde? Para a perda de função. E no nosso caso significa o quê? Um risco maior ou até mesmo uma lesão. E como que trabalhamos com isso dentro da teoria das constrições, né, das restrições? Temos hoje um calendário para o futebol extremamente duro, na qual mais se joga do que se descansa ou se treina. Então, como lidar com isso? Monitorando. Então, temos que estar o tempo inteiro monitorando o nosso atleta, com todos os recursos que forem possíveis. Dentro das escalas de avaliação de dor e de esforço, usando os biomarcadores, tanto de dano muscular, creatina fosfoquinase, quanto biomarcadores de inflamação, proteína C reativa, a termografia e o GPS e todos os outros recursos que nos forem disponibilizados. E sempre pensando no quê? No indivíduo. Nunca em um coletivo ou em um grupo. A análise que fazemos é análise individual para entender como a cinética da inflamação influencia o nosso atleta, como que ele inflama e como que ele recupera. Sabemos da grande individualidade. Aqui mostro para vocês um exemplo na qual a letra A, essa termografia, na visão anterior, um atleta pré-jogo. Letra B, 24 horas pós-jogo. Letra C, 48 horas pós-jogo. O que nós podemos observar? Lembrando os slides iniciais, eu falei para vocês que existem a escala de cores, que significa nada mais, nada menos do que temperatura. Então, cor vermelha, nós identificamos aqui que no momento 24 horas, região hipertérmica, ela teve um aumento significativo e que, com o passar do tempo, o descanso e o repouso adequado, a gente evolui para uma diminuição dessa região, ou seja, tivemos uma adequada recuperação. Aqui, uma visão posterior, na qual identificamos o mesmo fenômeno de aumento de temperatura, região hipertérmica no momento 24 horas pós-jogo, letra B, e uma recuperação no momento C, 48 horas pós-jogo. Aqui as citações de literatura, tá? Referente às imagens que eu acabei de mostrar para os senhores. E aqui já vou começar uma análise com mais dados. Vamos trabalhar aqui agora não só a termografia, mas como a proteína fosfoquinase e a PCR, em números absolutos, jogo 1, jogo 2 e jogo 3. O que nós observamos? 48 horas pós-jogo, nós temos um aumento de CK e PCR, região hiper. No segundo jogo, observem como que a região vermelha, hipertérmica, já aumentou. Observem também CK e PCR, como elas vêm numa curva aumentando. E no jogo 3, mantemos o aumento, tanto da CK quanto da PCR, e identificamos aqui essa região, se vocês podem ver, uma região mais ameboide aqui, na qual houve uma diminuição de temperatura e no exame de imagem foi identificado uma lesão. Aqui já demonstro para vocês um acompanhamento sequencial de um atleta. Esse primeiro termograma na vista anterior e posterior foi realizado após um momento de inatividade do atleta. Esse atleta já tem um histórico de lesões frequentes em panturrilha. Observem aqui, panturrilha direita, na face medial. Nós temos uma região com
as cores verde e amarelo, onde a gente pega na escala, está nessa região, uma região mais hiper que o restante. O atleta vai para o treino, apresenta uma região mais hiper, mais difusa na panturrilha, com início de queixa e incômodo no local. Vai para um segundo treino mais intenso, um treino mais pesado, uma carga maior, na qual um aumento identificado na região de queixa mais hiper. Neste momento foi acionado a fisioterapia para que conseguisse minimizar ou, pelo menos, deixar o atleta em condições de retorno. O trabalho foi feito. Nós observamos já uma diminuição desta região hipertérmica com diminuição de queixa do atleta. No momento 5, praticamente restabelecido o padrão original do termograma do atleta, com melhora significativa da queixa. Bem, o que nós podemos trazer de lição com esse modelo? Que o atleta já apresentava uma lesão, essa lesão já existia, e a gente tem que fazer o quê? Monitorar constantemente a lesão, usando todos os recursos que nos é possível. No caso aqui, a gente fez com a termografia e, claro, junto com a fisioterapia. E aqui, algumas avaliações mais pontuais. Esse aqui é um atleta que foi ao departamento de fisiologia para uma avaliação de rotina. O que nós observamos aqui? Observamos o joelho direito, lembram da temperatura, vermelho e branco, mais alta. Se fizermos uma simples comparação contralateral com o joelho, eu posso te falar que existe uma diferença significativa aqui. Inicialmente, ao ser questionado sobre algum quadro de lesão e de incômodo, nega. Fizemos o quê? Mostramos para o atleta que no joelho direito dele a gente identificava uma grande alteração do padrão térmico. Ao demonstrar isso, o atleta nos relatou que há uns 2 meses já tinha sofrido um entorse nesse joelho, que vinha convivendo com essa dor e com essa lesão. Bem, ao ser realizado o exame físico, detectamos testes positivos para ligamento cruzado anterior. O atleta foi encaminhado para o tratamento cirúrgico. No caso aqui, o que tiramos também de lição? Podemos, com isso, proteger o patrimônio do clube e principalmente do atleta. Porque se ele continua a jogar com uma lesão dessa, todos nós sabemos a repercussão que isso poderia dar no joelho. Aqui já um outro exemplo, na qual o atleta relata um incômodo em região de adutor esquerdo. Aqui fazemos também uma avaliação do lado contralateral. Nós vemos que temos uma região mais hipo, no meio de uma região hiper. Ou seja, tem uma diminuição significativa de temperatura em relação ao outro lado. Identificamos aqui a presença de um edema. O atleta também foi encaminhado para a fisioterapia e conseguiu retomar suas atividades. Aqui, um outro exemplo também que nos mostra o quê? Região de adutor esquerdo, uma região hipo em volta de uma região hiper, o que significou também uma detecção de edema nessa região. O atleta também apresentava queixa de dor muscular e um incômodo maior, também encaminhado para fisioterapia e tratamento precoce. Bem, falei para vocês sobre avaliações qualitativas de um termograma, fazendo uma analogia com o ultrassom. Examinador dependente. Você já tem que ter uma experiência maior e um entendimento um pouco maior de termografia para fazer as avaliações que eu demonstrei. Hoje existem alguns softwares que nos permitem uma avaliação mais detalhada, mais quantitativa. Tá? Como que nós procedemos? Dividimos os termogramas anterior e posterior dos membros inferiores em quadrantes. E, a partir disso, trabalhamos com uma balança de temperatura, que chamamos de termopixelografia, na qual temos uma banda quente e uma banda fria, de cada quadrante
quadrante em relação à vista anterior e posterior. Muito bem. O que nós fazemos com isso? Uma análise ao longo do tempo desse atleta. E aí podemos perceber o quê? Um aumento ou uma diminuição, seja da zona fria, seja da zona quente, entendendo sempre o quê? O fenômeno inflamação que o atleta está submetido a partir do momento que realiza jogos e realiza treinos de uma maneira muito intensa. Bem, aqui eu vou demonstrar para vocês um exemplo prático de como nós trabalhamos em relação a essa balança de temperatura do frio e para o quente, tentando analisar o maior número de dados possíveis. No caso aqui, fizemos uma análise do termograma, das escalas de esforço subjetivo e de dor, além de GPS, para entender qual a performance desse atleta. Vamos lá. Esse atleta apresentou, após o jogo 1, uma queixa em adutor esquerdo. Região. Observamos o quê? Na banda fria e a banda quente. Vamos entender essa evolução. Após o jogo 2, nós temos a manutenção da queixa e observem, a banda fria começa a aumentar e a banda quente bem baixa. Não conseguimos, ao olho nu, identificar uma alteração significativa nessa região após o jogo 2. Vamos evoluindo. Jogo 3. A gente já começa, ao olho nu, identificar algo acontecendo nessa região. Vejam só como houve um aumento dessa banda fria. Jogo 3. Vamos continuar a análise e passar para o jogo 4, na qual a queixa se intensifica, tanto de dor quanto de esforço. A banda fria se mantém alta e a gente já começa aqui, ao olho nu, ter uma visualização da região que houve a diminuição da temperatura, a região hipotérmica. Aqui eu demarco para os senhores para a gente conseguir identificar de uma forma fácil aonde é essa região, ok? Identificamos, então, a partir desse momento, encaminhado após o jogo 5, ao exame de imagem, e foi detectado realmente um edema nessa região. Okay? Aqui já vemos como que isso evoluiu. Encaminhado, então, para o departamento de fisioterapia, manteve-se o controle e, após 4 dias, já começa a apresentar esse padrão. Uma diminuição já significativa da banda fria. Após o 6º jogo, nós identificamos o quê? Praticamente o restabelecimento do padrão da termografia do atleta, já voltando a performar muito melhor. Esse atleta também passou por um tratamento específico na fisioterapia e permitiu avaliar alguns desequilíbrios musculares. Esses foram corrigidos e a queixa não mais retornou para o atleta. Ou seja, temos uma importância muito grande de estar trabalhando de uma forma multi e interdisciplinar. Um resumo do que consideramos hoje é a termografia. Um método não invasivo, um método não ionizante, o que nos permite trabalhar com muita segurança em todos os nossos pacientes, sendo eles atleta ou não. Fazendo o quê? Um monitoramento, não só da carga, como também da performance do atleta. E assim, trabalhando na prevenção das lesões. E sempre, sempre, de uma forma multi e interdisciplinar. Nós não conseguimos trabalhar sozinhos com essa tecnologia. Temos que o tempo inteiro estar trocando informações e trocando habilidades. Porque hoje nós não detemos todas as informações e todas as habilidades. Precisamos do fisiologista, precisamos do fisioterapeuta, precisamos do departamento médico como um todo para tratar o atleta da melhor forma possível. Aqui, uma mensagem: a mente que se abre a uma ideia jamais voltará ao tamanho original.
retomando a imagem do início, a gente precisa ter uma visão além do alcance para a gente conseguir identificar o problema. E a termografia nos permite isso. No caso aqui, os bombeiros não estão tentando apagar o incêndio, mas sim salvar uma vida. O meu muito obrigado aos nossos clubes parceiros e instituições e à Sociedade Boliviana de Ortopedia e Traumatologia pelo convite. Aqui estão os meus contatos, estou completamente à disposição para todos os esclarecimentos. Meu muito obrigado. Miller, muchas gracias, excelente presentación. ¿Me está escuchando bien? Sí. Una consulta, si los colegas quieren hacer alguna consulta por el chat, por favor, para que podamos realizarla. Le hago una consulta. Usted, el deportista selecciona durante el juego, ¿usted le hace el examen de inmediato o posterior? Sim, nós temos uma rotina para estar trabalhando com os atletas quando a gente fala de termografia. Normalmente a gente faz um controle contínuo dele. Como a termografia, eu disse para vocês, é um exame seguro, não invasivo e não ionizante, a gente tem várias rotinas. O mínimo que a gente estabelece é uma rotina de acompanhamento periódico pós-jogo, ou seja, pelo menos 24 horas pós-jogo. Se você tiver um trabalho no qual você possa estar realizando todo dia a termografia, melhor ainda, porque essas variações da cinética da temperatura do atleta, elas vão ser identificadas o mais breve possível. E assim você vai conseguir interferir. Então, assim, um protocolo mínimo seria pelo menos 24 horas pós-jogo. Protocolo máximo a gente não tem. Então, assim, pode fazer todo dia? Claro, se você tiver como fazer, melhor ainda. Perfecto. Si el paciente le llega al consultorio una semana después de la lesión, ¿usted le hace la termografía en reposo, después le hace hacer actividad física y le hace de nuevo el examen? Sim, nós podemos fazer tanto para a avaliação da carga como para a avaliação do tratamento. Então, após a lesão já estabelecida, o que nós vamos monitorar? Nós vamos fazer a monitorização de como está sendo o tratamento de reabilitação do paciente, para acompanhar exatamente o padrão térmico sendo restabelecido por retorno às atividades. Si le hago otra consulta, si el paciente ha sufrido una infiltración en la rodilla, ¿varía en algo en el examen? A gente tem algumas experiências, Rodrigo, mais em relação aos casos mais inflamatórios, mesmo de lesões musculares e tratamento cirúrgico. Eu ainda não tive a oportunidade de fazer o acompanhamento com infiltração, mas seria um estudo fantástico da gente poder estar fazendo. Perfecto, Miller, muchísimas gracias. Julio César, pasamos con Julio César y con el doctor Suárez, por favor, si tienen alguna consulta. Bueno, Miller, Lucas, muchas gracias por su magnífica presentación. La verdad que muy sorprendido por esta nueva innovación de lo que es la termografía, que la verdad no tenemos nosotros mucha experiencia. Me gustaría hacerte un par de preguntas, Miller, al igual que Lucas, y felicitarlo también por su buen español de Lucas. Intento. No intento en español. Julio, llegó una consulta del doctor Ricardo Horta y si la podés hacer, por favor, está en el chat. Bueno, mientras los colegas y amigos hacen sus preguntas, vamos a iniciar a ver con nuestro también colega que nos expuso la anterior semana, el doctor Ricardo Horta, gran amigo. Ahí dice entonces, buenas noches, dice, en caso de fibromialgia, ¿la termografía auxilia el diagnóstico? Muchas gracias, dice Ricardo Horta. ¿Te acordás de él, no, Miller? Professor e chefe, doutor Ricardo Horta. Uma grande honra receber uma pergunta do senhor. Muito bem. A termografia na área da reumatologia, ela tem algumas questões, tá? Existem alguns trabalhos que nos indicam que a fibromialgia ela tem um padrão característico, isso é chamado padrão do manto. É como se o paciente tivesse um manto de cobertor sobre as costas vermelho, quente. Então, assim, existem alguns indícios que isso seria
entre aspas, patognomônico do diagnóstico de fibromialgia. Mas a Sociedade Brasileira de Reumatologia, há pouco tempo, ela descaracterizou isso, dizendo que isso não seria patognomônico, seria sim um indício, que não podemos fazer diagnóstico com a termografia de fibromialgia pelo contexto complexo que a gente sabe que a fibromialgia apresenta. Na minha modesta opinião, a termografia na fibromialgia serve como método adjuvante para nos auxiliar tanto no diagnóstico quanto no acompanhamento do tratamento. Porque eu vou conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir realmente entender como que o paciente está e como que ele está evoluindo. Eu não diria que é um método diagnóstico, mas auxiliar, adjuvante nessa nossa propedêutica num paciente tão difícil e complicado que a gente sabe que é o paciente fibromialgico. Espero que tenha conseguido responder ao nível a pergunta do grande mestre. Bueno, mientras van llegando las otras preguntas, tenemos amigos invitados también que son fisioterapeutas. Me imagino que también están con muchas dudas y preguntas. Vamos a esperar que nos las hagan de una vez. Yo le hago una pregunta hasta eso al doctor Lucas, mientras las preparo las 10 preguntas que te tengo, Miller. Lucas, en el consultorio particular, la termografía, ¿cómo lo podés llegar a usar para la prevención en tus pacientes? Porque estamos hablando de que la termografía ayuda en el conjunto como sería un equipo de fútbol. Pero de forma particular, ¿cómo lo podría yo usar o cómo es tu experiencia en tu consultorio? O Lucas está com o microfone mudo. Ok, obrigado. Está, Lucas. Bom, a resposta vai em português, porque eu não treinei. Eu cheguei a tentar usar a termografia, eu fiz o curso, me habilitei em termografia há alguns anos, e a minha experiência com termografia em consultório particular não foi muito útil, porque eu não tenho um padrão dos pacientes. Mesmo se eu quiser comparar com o membro contralateral, às vezes eu tenho dificuldade, tem que ser feita uma termação do paciente. Você tem que colocá-lo, despilo, colocar só em roupas íntimas, por exemplo, durante 15 minutos numa temperatura constante, para poder neutralizar os estímulos externos e poder ter algum parâmetro daquele momento. Então, acho que é custoso, é demorado e normalmente desnecessário no consultório particular. A meu ver, a melhor indicação no consultório particular é o que eu coloquei na minha aula sobre contraturas musculares. Mostrar para o paciente, através da imagem, que ele tem alguma coisa. Os pacientes geralmente chegam muito carregados de conceitos errôneos de que ele não tem nada, porque a ressonância está normal, porque a ultrassonografia está normal. E a complexidade da imagem, da termografia até ajuda, porque ele não entende nada. Mesmo que apareça o ponto quente ou apareça o ponto frio naquele local, o fato do paciente poder enxergar o seu problema ajuda muito no tratamento, na compreensão do problema e no tratamento. Mas eu acho que talvez sobre essa questão da prevenção de lesões musculares no consultório particular, o Miller com certeza vai saber dizer muito melhor que eu. Bueno, muchas gracias, Lucas. Vamos a seguir de aquí a poco otras preguntas. Vamos a... Miller, responde esta, por favor, al estilo de Ricardo Horta. ¿Es posible engañar la termografía? Por ejemplo, si uno deja la mano en un balde con hielo o con agua tibia antes de la consulta, ¿puede disimular la patología? Essa é uma pergunta característica do grande mestre, né? Obrigado pela pergunta aí, professor. Muito bem, nós temos alguns métodos para a gente realizar a coleta das imagens. E nesses métodos, o que a gente tenta é exatamente minimizar esses fatores. Por exemplo, qual que é a rotina? O paciente entra no consultório e, a partir daquele momento, ele é orientado a tirar a roupa do segmento a ser avaliado. Eu estou com o meu ambiente controlado, com umidade e temperatura. Ele vai permanecer ali durante aproximadamente 15 minutos. Nesse tempo, que é o tempo que a gente fala de termalização, esses efeitos de uma suposta simulação eu consigo minimizar. Então, é a partir disso,
de um rigor para a coleta do exame, eu minimizo qualquer viés ou ruído que a gente chama que possa aparecer na imagem. Bien. Miller, ¿cómo consigo yo hacer a mi equipo de fútbol? Falar alguma coisa ali, ele levantou a mão ali. Ó. A ver. Si es válido en pericia o laudo, a termografía. ¿Es un informe médico legal? Posso também. Eu tenho a minha formação também. Eu sou pós-graduado em medicina do trabalho. E eu trabalho aqui em Belo Horizonte também com perícia médica. A gente tem, assim, eu uso a termografia na perícia médica, mas como um dado que me dê suporte nas minhas conclusões. Eu não coloco o laudo de termografia eu não coloco a imagem de termografia no meu laudo. Por quê? Como é alguma coisa muito nova e poucas pessoas conhecem, a gente ainda tem um confronto muito grande de literatura. Então, por exemplo, eu vejo que o paciente me relata dor, mas no exame clínico dele, eu basicamente não vejo nada significativo. Eu faço uma termografia dele para entender se alguma imagem me mostra algo mais hipertérmico, aí eu vou de encontro à aula do Dr. Lucas, que me fala em contraturas, e com isso eu consigo identificar se realmente o que ele está me falando condiz com o que eu estou vendo, porque eu não tenho nenhum outro exame que me permita chegar a essa conclusão. Normalmente o paciente de uma perícia muitas vezes não tem nenhum exame, faço muita perícia de INSS, então ele não tem como ter acesso ao SUS a exames mais sofisticados. Então, a termografia me permite fundamentar as minhas conclusões, mas eu, devido à situação de a literatura não estar tão fortemente embasada em relação a isso, e falando em perícia médica, eu estou falando em processo judicial, estou falando em discussão jurídica, então, assim, eu não tenho tanto fundamento para colocar isso e há ainda um questionamento muito grande em relação a isso. Então, uso sim para as minhas conclusões, mas eu não costumo colocar nos meus laudos exatamente por causa desse confronto ainda que existe na parte científica. Mas já vi alguns colegas colocando y también vi esos cuestionamientos. Miller, una consulta. En caso de un proceso de osteomelitis o en un caso de postquirúrgico de tendones, ¿se puede utilizar la termografía? Eu tenho até uma imagem, se soubesse eu tinha já colocado ela aqui, de exatamente um acompanhamento de uma osteomielite. O que nós vemos basicamente? Uma região muito hipo. A gente vê uma imagem de uma cor muito parecida com o fundo. A gente chega a ter uma região de necrose que aquilo ali está exatamente muito significativo em relação à hipotermia daquele local. E no tendão, a hora que a gente está falando de tendinose, que acontece mais a diminuição de circulação e de temperatura, a gente também consegue identificar uma região mais hipo, principalmente quando a gente faz uma análise com o lado contralateral ou não sintomático. Miller, el paciente lleva otro informe de termografía para la pericia solicitando beneficio. Eso ya sería para cuestión de medicina del trabajo, imagino, ¿no? Perfeito, perfeito. Tá, então vamos lá. O que eu expliquei em relação ao ambiente de coleta? Tem que ser um ambiente muito rigoroso. Se ele me chega com um exame de termografia, eu tenho que entender se esse exame também foi feito com o mesmo rigor que a gente sabe que a ciência nos exige. Então, assim, a minha tendência, se ele chegou com um exame desse para uma perícia, eu vou repetir o exame nele, porque eu tenho as ferramentas e tenho o domínio da tecnologia. Se eu não tenho isso e não tenho o domínio da tecnologia e não tenho a ferramenta e não sei como que esse exame foi feito, fica muito difícil para mim tirar uma conclusão em cima de um exame que eu não tenho uma referência fidedigna se ele foi realmente feito nas condições ideais. Como o professor Ricardo Horta disse, a pessoa pode tentar simular isso. Eu não sei se essa simulação foi feita. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É um exame, examinador e situação dependente. O ambiente influencia, o examinador influencia. Então, nós temos que ter muito cuidado e muito critério em relação a isso. Una pregunta más, entonces,
hablando de la termografía, ya que está en una innovación en el deporte de alto rendimiento, ¿qué hago yo para usar la termografía? Vamos a dar el ejemplo del mayor equipo de Bolivia, Oriente Petrolero. ¿Cómo hago yo para hacer la termografía? ¿Cómo utilizo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para comprar? ¿Me compro la cámara y con eso ya puedo hacer? ¿O cómo lo hago? Julio, eu vou citar para você o meu exemplo, tá? De como foi que eu comecei com a termografia. Eu peguei o equipamento mais barato que existia, porque primeiro eu tinha que ver acontecendo. Segundo, eu tinha que passar por uma curva de aprendizado. E os equipamentos mais sofisticados, eles são muito mais caros. Então, eu comprei uma câmera bem simples e comecei a fazer uma análise do meu dia a dia. Aquilo que eu tinha certeza, fundamentado em outros exames e fundamentado na clínica, eu comecei a fazer comparações. Então, estou vendo um caso de uma tendinite, deixa eu ir lá, eu vou fazer uma imagem disso aí e vou estudar. Em busca desse conhecimento, fui atrás também de estudo, fui atrás de fazer uma pós-graduação em termografia médica, e aí fui crescendo na minha curva de aprendizado. Aí, a partir daí, adquiri um equipamento melhor, comecei a estudar um pouquinho mais quais eram os softwares que me permitiam uma análise mais precisa, e aí eu fui crescendo dentro da termografia. Então, bem devagar, pondo um passo de cada vez para você poder entender o que você está fazendo, por que você está fazendo, porque, como eu disse na apresentação, é uma tecnologia que iniciou fora da medicina, iniciou na área da engenharia. Então, são conceitos que, para nós médicos, às vezes fica um pouquinho difícil. Mas quando a gente faz a analogia com o nosso dia a dia, porque a patologia que a gente está tratando a gente entende, quando a gente faz essas analogias, a coisa começa a ficar mais simples. Porque, na verdade, você está estudando e está vendo ali efeitos de termodinâmica em cima de patologias que você já conhece. Então, é entender o que é o calor e o que é o frio dentro do que a gente conhece. E, a partir daí, evoluindo gradativamente dentro da sua experiência. Por exemplo, um clube de futebol quer adquirir, começa devagar, começa estudando, começa fazendo a formação do profissional que vai estar lidando diretamente com aquilo ali, e assim vai crescendo, e assim vai desenvolvendo ali dentro. Muy bien, Miller. Gracias. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Gilberto Brandão, y dice, querido Miller, dice, profesor Miller, ¿la termografía puede ser usada en la población infantil con sospecha de procesos infecciosos articulares? Professor Gilberto Brandão, só estou recebendo perguntas aqui dos mestres. Satisfação em tê-lo presente aqui, viu? Uma honra muito grande. Sim, professor, podemos sim fazer essa avaliação, pensando no quê? Estamos tratando com um processo infeccioso, que demanda um aumento de temperatura. A gente está trabalhando em articulações de criança, então a gente sabe que aquilo ali pode ter uma repercussão muito grande, e a gente precisa entender que esse aumento de temperatura ele vai acontecer sim, e a gente tem que identificar o mais precoce possível. Eu tenho como padrão sempre andar com uma câmera portátil de termografia no bolso, nos meus plantões. Quando eu identifico isso, eu começo a fazer imagem, para entender como é que está aquele padrão e o que está acontecendo. Então, uso sim como método adjuvante para que eu possa chegar ao diagnóstico. Lembrando, não é o único método usado, nem é o único recurso. Temos que trabalhar com todos os outros e não descartar nenhum, e sim trazer para somar mais um método adjuvante. Bueno, muchas gracias. Lucas nos hizo el favor de pasarnos algunas marcas del termógrafo. Está sin micrófono, Lucas, por favor, si le pueden colocar de nuevo, Diego. Bueno, Lucas, le adelanto que nos ha pasado ahí unas marcas más reconocidas para que podamos comprarnos o por lo menos ver los precios de um termógrafo, não, Lucas? Eu queria fazer um adendo à resposta do Miller para o professor Gilberto Brandão. Nós começamos a fazer um piloto de projeto no Hospital das Clínicas, no ambulatório de cirurgia do joelho, com termógrafo, os pacientes pós-operados de artroplastia do joelho que vinham a ter dor tardiamente, depois de 1, 2 anos da cirurgia. E a gente observou, pelo menos nesse piloto, que tem aqueles pacientes que têm a dor
talvez até por motivos neuropáticos que seja, que não elevam muito a temperatura, vai até 0,3 graus centígrados em relação ao contralateral. Nas solturas assépticas, não infecciosas, a elevação era um pouco maior, gera algum fenômeno inflamatório. E nas solturas sépticas, a elevação de temperatura era muito grande, acima de 1 grau. Isso é um piloto, não estou falando de informações cientificamente válidas, mas isso demonstra isso que o Miller está falando. A gente pode tentar usar isso como auxiliar para extrapolar um pouco o conhecimento de fisiopatologia que a gente tem das lesões e aplicar no nosso dia a dia enquanto os trabalhos não saem. Bueno, también tenemos las felicitaciones de la licenciada Erci de la ciudad de Sucre, aquí en Bolivia. Ella dice que la termografía es una herramienta idónea en la fisioterapia, ya que a través de la temperatura cutánea es posible detectar procesos fisiopatológicos relacionados con la sintomatología de nuestros pacientes y facilitar con ello la toma de decisiones al fisioterapeuta. Entonces, los fisioterapeutas están aquí también satisfechos con tu tema. Y la pregunta que todos tenemos, ¿no? Al igual que Ricardo Horta, el precio de un termógrafo, ¿cuánto más o menos vale? ¿Es igual que comprar un celular, una cámara de última tecnología? ¿Dónde venden? ¿Cómo es la cosa? Tá. A marca hoje que possui, porque o que é importante nesse termógrafo, tá? Vou explicar um pouquinho, só para vocês entenderem. É o sensor que ele tem do infravermelho, que é isso que a gente quer enxergar. Esse sensor se chama bolômetro. Os bolômetros que têm a melhor tecnologia hoje no mundo são da empresa chamada FLIR. O Dr. Lucas até colocou o link aí no bate-papo. Temos termógrafos hoje que podem ser acoplados ao celular, desde o iPhone até Android. E a variação de valores é muito grande. Se eu não me engano, o valor de um termógrafo desse, que são os mais simples, que são a C2 e FLIR One, falar em reais, varia aí de R$ 2.500 a termógrafos mais modernos, que são usados até em siderurgia, que podem ter um valor de mais de R$300 mil. Então, nós temos uma faixa aí muito grande para trabalhar. Aquelas configurações mínimas que eu passei de qual é o termógrafo ideal no uso na área médica, são termógrafos que hoje devem estar aí no valor próximo de R$60, R$70 mil. Perfeito? Bueno, perfecto. Dice Ricardo, si en el shopping hoy puede encontrarse un termógrafo de eso para vender ahí. Eu já achei, eu já vi. ¿Ya viste? Já vi. Bueno, está bien. Bueno, doctor Miller, doctor Lucas, muchas gracias por su brillante participación. También a los compañeros que preguntan, a todos los que asistieron la charla. Le voy a hacer la misma pregunta a ambos, a Lucas y a Miller, que le hice a Ricardo Horta. ¿Cuál es el mayor equipo de fútbol de Minas Gerais? Eu vou responder para você. É o único que está na Série A. Dele el micrófono a Lucas ahí para que se defienda. A ver. Bom, Lucas. eu não sei responder, porque faz um ano que eu não trabalho mais com futebol, não sei, não mexo mais com isso. É melhor não trabalhar igual atualmente. Bueno. Doctor Suárez, le paso la palabra, por favor. Gracias. Antes de cerrar, quisiera hacer una pregunta a Miller. Sí. Interesante para el tema de la lumbalgia crónica, que pacientes precisan muchos laudos médicos, certificados médicos, bajas médicas. Te ayuda mucho en eso para hacer una diferencia no teniendo clínica evidente. Y la segunda pregunta, en una tendinitis de Aquiles crónica, ¿tú puedes acompañar la evolución y predecir una ruptura del tendón de Aquiles? Obrigado, doutor Juan, pelas perguntas. Eu vou começar pela primeira, tá? A primeira aí que fala sobre as lombalgias crônicas. Nós estamos desenvolvendo alguns trabalhos aqui correlacionando o trabalho de esforço repetitivo
com as lombalgias relacionadas ao trabalho, né? As que que derivam consequentemente, processos judiciais. Nós estamos tentando fazer um trabalho de prevenção, na qual a gente já pega determinadas funções de trabalhador e já faz um monitoramento lombar com termografia, para poder entender que a hora que esse padrão começar a alterar, a gente tem que intervir para que isso não se transforme numa dor crônica e para que, posteriormente, a empresa não arque com os processos judiciais em relação a isso. Então, sim, muito útil para que possamos trabalhar. Falando em diagnóstico e tratamento, funciona da mesma forma. O Dr. Lucas já falou muito bem das contraturas. Então, quando nós estamos falando de região lombar, nós também podemos identificar as mesmas alterações. Quando a gente fala que essa dor é devido a algum tipo de pinçamento, ou algum bloqueio de algum nervo, ou alguma coisa relacionada a isso, nós temos também alguns padrões termográficos que nos dão indícios disso aí, para que a gente possa intervir o mais rápido possível. Na segunda pergunta, aí eu vou tentar fazer um bate-bola com o nosso amigo fisioterapeuta que mandou a mensagem. É extremamente útil. A gente consegue fazer o acompanhamento, sim, dessa reabilitação. E ninguém mais do que os fisioterapeutas para não dar um feedback em relação a isso aí. Eles realmente utilizam, realmente conseguem monitorar o efeito do tratamento que eles estão realizando. Então, sim, tem um útil muito grande em relação a isso aí. Muito bem. Muchas gracias, Lucas. Excelente presentación. Doctor Miller, excelente presentación. Pienso que nos han quedado debiendo alguna patología frecuente como espolón de calcáneo, pubalgia, hombro. Para una próxima presentación podemos invitarlo para disertar sobre esos temas, ¿no? Gracias por sus brillantes presentaciones. Agradecer a la Sociedad Boliviana, al directorio que nos acompaña y a todos los colegas que están presentes de toda Sudamérica. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad, si Dios quisiera. Estamos ahí. Hasta luego. Hasta luego. Muito obrigado a todos. Um grande abraço.